né, que fez aniversário ontem. Cadê? Vem cá, Gui. Mais alguém fez aniversário essa semana? Vai fazer essa semana? Ninguém quer receber uma oração? Quem quer receber uma oração? Todo mundo, né? Amém. Estenda suas mãos aqui, querido. Esse menino pequeno, né? Só 16 anos, né? 17, né? Tá bom, já pode servir. Pai, obrigado pela vida do Guilherme, ó Deus, presente de Deus que o Senhor nos deu. E nós queremos, ó Deus, presenteá-lo com o nosso clamor sobre as tuas bênçãos sobre a vida dele. Continue usando, ó Deus, com o coração alegre que ele tem. Essa alegria venha contagiar pessoas e trazê-las até o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, multiplicar a tua unção sobre a vida dele, os teus dons, os teus talentos, e que a tua graça esteja sobre ele, em nome de Jesus. Nós profetizamos uma bênção muito especial sobre a vida dele. Sonda o coração dele, realiza o desejo do coração dele. Nós, como igreja, abençoamos a vida do Guilherme, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E quem concorda, diga amém, meus amados. Glória a Deus, aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Rapaz, se fosse em outro tempo, se tu fizesse isso comigo, eu te pegava. Agora já tá, já foi, né? Mas não pode pentear a barba agora. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Quantos acharam? Digo amém, querido. Diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, meus amados? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Abrimos o nosso coração, abrimos, ó Deus, a nossa mente, a nossa alma, para que a boa semente do Evangelho, da palavra do Senhor, esteja sobre nós, como uma boa semente entrando em nossos corações. Eu te peço, Senhor, que cada um aqui esteja verdadeiramente disposto a ouvir o que a tua palavra diz, a obedecer os preceitos que estão propostos aqui nessa palavra, e que em nome de Jesus nós possamos absorver essa palavra, colocar em prática, e assim ser, ó Deus, um participante dessa grande bênção que é levar o teu evangelho a cada crente, a cada criatura, em nome de Jesus. Fala conosco, nós abrimos o nosso coração, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados e purifica os meus lábios, para que eu seja um mensageiro fiel daquilo que está no teu coração. Abençoa a tua igreja nesse momento, tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor, querido. Hoje à tarde eu estava meditando sobre essa palavra, e eu já li essa palavra algumas vezes, mas eu prestei atenção e comecei a analisar um pedaço dessa palavra, que diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Por onde Jesus passava, a Bíblia diz que o poder de Deus se manifestava. Por onde Jesus passava era impossível algo sobrenatural não acontecer, porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele, porque ele entendia as necessidades das pessoas, entendia a sua missão, entendia o seu papel, entendia o seu propósito, sabia de onde tinha vindo, o que estava fazendo e para onde deveria ir. Sabia que sem ele esse evangelho, essa história, esse momento da história não se cumpriria. E a grande importância que Jesus tem é exatamente enxergar as verdadeiras necessidades das pessoas.
Esse texto diz aqui que ele passava por todas as cidades e povoados, não havia distinção de lugar. Aonde tinha que se passar, onde tinha gente, onde tinha alguém precisando ouvir o que ele tinha a dizer, a Bíblia diz que ele passava. E ele ensinava tanto nas sinagogas, como diz o texto, como no meio do povo, como numa montanha, em cima de um barco, na praia, para alguns pescadores, e inevitavelmente uma multidão iria se juntar. Sozinho com seus discípulos, Jesus o tempo inteiro falando, pregando a sua missão, pregando aquilo que tinha que ser feito, dizendo das coisas que viriam, qual era o propósito da sua vinda, afirmando o tempo inteiro que ele era aquele que estava por vir e que deveria o povo, aqueles discípulos, entender isso em primeiro lugar e depois passar isso para as pessoas. Era inadmissível alguém não enxergar em Jesus alguém especial, alguém que verdadeiramente tinha uma missão, um senso de missão muito grande. Então Jesus olhava aqui e não havia distinção, ele não tinha pessoas nem lugar, qualquer lugar era momento para Jesus pregar. Isso era verdadeiramente uma grande necessidade, que as pessoas entendessem quem ele era, as pessoas começassem a entender a palavra de Deus, começassem a entender os propósitos de Deus de uma forma simples, objetiva, clara. Mas a verdade é que esses momentos que Jesus estava ensinando, havia um olhar mais profundo de Jesus para as pessoas, havia um olhar mais penetrante de Jesus para todos aqueles que se encontravam com ele. Certa vez Jesus olhou para um coxo e disse: olha, perdoados estão os teus pecados. E as pessoas falaram: olha, quem é esse que pode perdoar pecados? E aí Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecados, dizer para ele: está perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? E a resposta de Jesus é emblemática, porque ele diz: olha, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta e anda. O olhar dos homens estava no externo, o olhar de Jesus estava na alma daquele homem. O pecado paralisava mais do que a paralisia física. As coisas internas, as mágoas, as aflições, as dores internas machucam mais do que dores ou feridas na carne, por fora. E são essas dores, esse olhar que Jesus sempre vai colocar na vida daqueles que se colocam diante dele. A gente pode perceber aqui que Jesus estava ensinando, pregando para muita gente, mas o versículo 36 diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se dela, ou moveu-se de íntima compaixão, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo Jesus as multidões, às vezes a gente acha que Jesus, por olhar as multidões, a gente às vezes não percebe que o Senhor é um Deus que trata conosco individualmente, que trata comigo e com você de forma individual, de uma forma que Jesus olha: eu estou olhando vocês de uma forma ampla, cada um no seu banco, cada um de um lado, mas eu não sei o que está no seu coração. Mas esse Jesus estava vendo as multidões, ele hoje sabe o que cada coração está sentindo nessa noite. Amém, meus amados? Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Esse poder que Jesus tem de enxergar o nosso coração é algo fantástico, porque muitas vezes nós somos julgados por fora, nós somos julgados pelo que falamos, nós somos julgados pelo que vestimos ou não vestimos, pelo que temos ou não temos. Mas esse olhar de Jesus que entra na alma e que enxerga coisas muito mais necessárias do que pão e peixe, muito mais necessárias do que carro, muito mais necessárias do que roupa ou comida, como ele diz em Mateus 6, de 25 a 33. Ele consegue enxergar algo. Dentro dessa multidão, ele não diz que um ou outro estava aflito, mas ele diz que todos estavam. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Todo mundo estava ali com o mesmo sentimento,
Jesus enxergou algo que ninguém estava vendo, apesar de todo mundo estar junto, apesar de todo mundo estar ali naquela festa, vendo Jesus pregar, todo mundo empolgado com os milagres de Jesus. Jesus enxergou, em primeiro lugar, a exaustão e a aflição que são causadas. Essa aflição é causada pela insegurança de não ter alguém para protegê-los, para não ter alguém para cuidá-los. Aí você pode pensar assim: pastor, mas e a igreja daquele tempo? E o templo? E os sacerdotes? E os fariseus? Os doutores da lei? Os homens que conheciam Deus? Eles não tinham esse olhar e nem estavam cumprindo o que tinham que se fazer: cuidar das multidões, porque as multidões estavam aflitas e exaustas, estavam cansadas, estavam aflitas, com medo, sem saber o que fazer, sem ter com quem contar. E esse olhar de Jesus é algo tremendo, meus amados, porque ele me ensina exatamente o que a igreja precisa fazer, me ensina exatamente o que eu preciso fazer, me ensina exatamente como eu devo olhar, me ensina exatamente qual é o alvo do meu olhar para cada pessoa, não no externo, mas o coração. Ele me ensina que muito mais do que quantidade, muito mais do que uma aglomeração de pessoas, cada uma das pessoas precisam ser tratadas individualmente. Cada uma das pessoas tem problemas individuais. Cada uma dessas pessoas aqui tinha algo lá dentro que só ele enxergava, que só ele podia resolver. E essa frase, esse mover de íntima compaixão ou compadecer-se, gerou em Jesus um pesar, uma tristeza e ao mesmo tempo uma vontade de ajudar. Essa é a definição de compadecer ou ter compaixão. É um pesar, é algo que entristece, é algo que nos coloca no lugar dessa pessoa e ao mesmo tempo me motiva a fazer algo para tirar a pessoa dessa situação. Essa análise aqui, quando o versículo 37, ele diz assim: olha, nós brincamos, nós chamamos pessoas, dizemos: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A gente às vezes traz isso para um âmbito de igreja, chamando pessoas para trabalhar, para fazer alguma coisa. Mas eu tive a curiosidade de ir hoje buscar no dicionário. Eu também pensava assim, e de buscar o que é uma seara. Seara nada mais é do que uma colheita. Quando você pensa em colheita, você já pensa em algo pronto. Você pensa num lugar que já foi trabalhado, num lugar que foi arado, num lugar que foi adubado, num lugar que foi semeado, um lugar que foi regado e um lugar que agora está produzindo frutos e que já estão prontos para serem colhidos. Era assim que Jesus via essas multidões, era assim que Jesus via essas pessoas que foram trabalhadas, pessoas que foram plantadas, pessoas que foram regadas, pessoas que foram, adubadas, pessoas que cresceram e que agora estão aflitas e exaustas porque não há ninguém que as acolha, não há ninguém que vai lá colhê-las, não há ninguém que vai lá pegar os seus frutos, não há ninguém que vai lá podá-las. E essa é a aflição que Jesus enxergou. Jesus estava pregando, a palavra alimentava, as pessoas estavam crescendo, mas não havia ninguém que tratasse dessas pessoas. Não havia ninguém que tivesse o desejo de colocar-se no lugar para ajudar essas pessoas a colher os seus frutos, a colher essas pessoas, não só acolher, mas colher essas pessoas, a trazer essas pessoas para junto de si, tirar as coisas que deveriam ser tiradas, podar os seus galhos, podar a sua vida, tratar dessas vidas, novamente continuar regando essas vidas para que elas produzam mais. E eu vejo hoje, meus amados, esse mesmo olhar de Jesus para a sua igreja. Eu vejo esse mesmo olhar de Jesus para mim e para você. E eu quero que você entenda que esse olhar de Jesus também precisa ser o meu olhar e o seu olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essas pessoas, quando Jesus diz: olha, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de pessoas que queiram fazer o que tem que ser feito, eu preciso de pessoas que estejam dispostas a trabalhar em prol do reino, eu preciso de pessoas que estejam dispostas a ir lá no campo e colher o que já está pronto. Às vezes a gente olha, querido, para algumas situações e diz: olha, é muito difícil
converter uma pessoa, é muito difícil falar de Jesus para uma pessoa, é muito difícil, sabe, abrir e falar do amor de Deus para as pessoas não querem receber. Querido, o que eu enxergo aqui é que as pessoas estão prontas. O que não há é um pesar no nosso coração. O que não há é a íntima compaixão que Jesus teve por essas pessoas. O que não há é o desejo de ir lá acolhê-las. O que não há em nós é o desejo de se colocar no lugar dele e dizer: olha, eu estou enxergando a sua dor. Eu sei que você precisa. O que vai fazer a diferença, querido, não é ir lá e simplesmente falar e vomitar a Bíblia no coração de uma pessoa. Não é isso. Mas é a sua compaixão. É o seu amor, é o seu pesar, que você entende que se aquela pessoa não receber, se aquela pessoa não receber uma palavra com amor, com um sentimento correto, da mesma forma que se nós não formos colher um fruto que já está maduro, ele vai cair e vai apodrecer. E muitas pessoas, início do ano agora, meu tio estava aqui e ele foi lá para o interior, lá para Timbaúba. Ele disse: olha, Dinho, dá tristeza você ver frutas, mangas jogadas no chão, caídas, apodrecendo, banana caindo lá do cacho e apodrecendo, porque não tem ninguém para colher. É isso que acontece, meus amados. É esse sentimento que, quem sabe, o meu tio, na forma mais simplória possível, demonstrou para uma fruta, e é exatamente o que Jesus está mostrando aqui. A colheita já está pronta, diga amém por isso, querido. Já está pronta. O problema é que nós estamos indo lá de qualquer jeito. Nós estamos falando de Jesus como se fosse um produto. Nós estamos falando de Jesus como se ele fosse algo perecível, como se fosse algo comum. Sabe por que nós não conseguimos falar de Jesus e as pessoas se converterem? Porque nós não estamos nos movendo de íntima compaixão. Nós não estamos nos compadecendo dela. Nós não estamos sentindo pesar pelas almas dela. Porque se essa pessoa morrer hoje, ela vai para o inferno sem Jesus, querido. Ela vai estragar, esse fruto vai cair, vai apodrecer. Ele não vai ter serventia. Ele não vai ser, sabe, cumprir o seu papel de alimentar, de saciar a sede, a fome, seja de que tipo for. A verdade é, meus amados, que o que está faltando hoje na igreja e nos discípulos de Jesus é compaixão. E é isso que nós precisamos hoje reativar, ou pedir a Deus para gerar em nós. Porque se eu quero que alguém receba o que eu tenho, é porque eu tenho que ter compaixão por ele. Porque se não for por isso, se não for por esse sentimento, por essa manifestação, por esse desejo, por esse pesar, e você chorar, quantas vezes, querido, você já chorou por alguém? Eu falo que às vezes a gente se endurece, a gente se enrijece, o nosso coração vai criando uma casca, a vida vai nos trazendo decepções, a vida vai nos trazendo os cansaços, as aflições, e às vezes nós não mais nos importamos com aqueles que estão sendo perdidos. Nós não nos importamos com aqueles que vão perecer, que vão viver uma eternidade sem Jesus, que vão viver uma eternidade sem, sabe, estar ao lado daquele que um dia morreu, ressuscitou, está na glória do Pai, vai vir buscar aqueles que o reconhecerem como Senhor da sua vida. Quantas vezes você olhou para o porteiro do seu prédio com compaixão? Quantas vezes você olhou para um menino na rua, pedindo esmola, dizendo: querido, Deus quer mudar a sua vida? Quantas vezes você olhou para o motorista de ônibus, ou para o motorista de táxi, ou para alguém do seu cotidiano, o seu colega de trabalho, e você disse: querido, eu quero, sabe, dizer para você que alguém que ama você, alguém que precisa, sabe, reconhecer que Deus o ama mais do que qualquer coisa. O problema é que nós estamos indo com os discursos preparados, empurrando versículos isolados, nós não estamos nos movendo por compaixão, e assim as pessoas não estão sendo atraídas a Jesus, e assim as pessoas não estão sendo conduzidas até aquele que quer amá-las, que quer demonstrar o seu amor. Quantas vezes, querido, essa semana você chorou por alguém que, se morrer hoje, vai para o inferno? Ontem eu estava falando com o pastor Tony, que esteve aqui ano passado, da nossa igreja lá de Fortaleza, e eu recebi um telefonema do pastor Salvador, que é lá do Piauí. Ele disse: olha, pastor, o pastor Tony estava aqui em Araripina e voltou correndo para casa porque a sua mãe faleceu.
Meu coração pesou. Na hora eu liguei para ele. Eu falei: Tony, como é que você está, filho? Ele falou: irmão, estou bem. Minha mãe era uma serva de Deus. Amém, meus amados? Minha mãe era uma serva de Deus. Eu estou feliz porque agora ela parou de sofrer, tá? Agora vai viver eternamente com o Senhor. É bom a gente se alegrar com aqueles que são salvos. É bom a gente se alegrar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. Mas a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, querido. O Senhor não tem prazer na morte daqueles que vão perecer. Deus se entristece. Cada fruto que cai dessa colheita e se estraga, Deus chora. Cada pessoa que morre sem viver uma eternidade com Ele, o Senhor se entristece. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus amados? Todo aquele que nele crê, não pereça. E é esse perecer que nós não estamos enxergando. Essa situação real, essa situação de catástrofe espiritual que nós não estamos entendendo. Nós estamos seguros, nós estamos aqui ouvindo uma palavra, nós temos certeza da nossa salvação. Eu creio que todos aqui têm. Amém, meus amados? Amém? Amém. Então, isso é bom. Mas para aqueles que estão aflitos e exaustos, porque não são ovelhas que não têm pastor, não têm o que comer, não têm o que comer, não tem quem os abrace, não tem quem diga: Deus vai mudar a sua história, não tem quem diga: vamos orar, não tem quem diga: eu estou com você. Não tem. Será que isso não mexe com a gente? Será que isso não mexe? Sabe, você acordar de manhã e olhar para o teu vizinho de porta e saber que ele não tem Jesus e que se ele morrer hoje ele vai para o inferno. Não dói você saber que o teu funcionário, ou a pessoa que trabalha com você, que te auxilia, que trabalha na sua casa como doméstica, que, enfim, tantas pessoas que passam por nós estão aflitas e exaustas porque elas não têm pastores, são ovelhas do Senhor. São ovelhas. Abra sua Bíblia, querido. E eu quero que você abra também o seu coração para o texto que nós vamos ler. Ezequiel capítulo 34. Você pode pensar assim: olha, esse é um texto que está falando para os pastores. Bom, eu não sou pastor, então estou isento. Não, querido, é para mim e para você, é para todos nós, porque ele está falando exatamente de cuidado. Ele está falando de alguém que se importa, alguém que tem responsabilidade de apacentar, de juntar pessoas para o rebanho do Senhor. Isso não é um título eclesiástico do nosso tempo, mas todos aqueles que se colocam à disposição do Senhor para ser servos do Senhor. Amém, meus amados? Diz assim a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis da gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque.
Porque, ó pastores, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Não há quem as procure, não há quem cuide. É algo específico para um tipo de pessoa. Está falando de pastores de Israel, o contexto é esse. Mas tratando-se daquilo que nós estamos propondo a falar hoje, cada um de nós tem responsabilidade. Cada um de nós tem o dever de buscar uma ovelha perdida, de buscar alguém que está afastado, de se compadecer. Às vezes, meus amados, nós agimos com tirania, às vezes nós agimos com rigor, com dureza de coração. Nós dominamos pessoas. Quem sabe você conhece pessoas que têm posto de autoridade aí fora e é um crente em Jesus, mas ao invés de apacentar, oprime, jogando um jugo pesado demais que ao invés de atrair, afasta as pessoas. Usamos pessoas, brincamos com as pessoas, falamos com as pessoas, mas a questão aqui é: nós estamos nos compadecendo dela, estamos sentindo pesar por elas, estamos nos colocando no lugar dessas pessoas. É muito triste a gente hoje reconhecer isso, que temos falhado, que temos deixado a desejar, que o reino de Deus sofre, que o reino de Deus tem sido, muitas vezes esvaziado por causa desse sentimento mesquinho, de não nos colocarmos no lugar de ninguém, de não nos colocarmos à disposição para ajudar alguém com as coisas mais simples que for. Às vezes um bom dia, às vezes um Deus te abençoe, às vezes um abraço sem falar nada, às vezes um convite, às vezes, um café, às vezes sentar, às vezes um sorriso. Isso faz toda a diferença na vida daquele que está aflito e exausto, na vida daquele que é uma ovelha e está sem pastor, sem alguém que o cuide, sem alguém que esteja lá para dizer: olha, Deus está conosco, eu estou junto com você, eu me importo com a sua vida, vamos orar, eu creio que Deus pode fazer um milagre. Não pense você, querido, que eu vou ter a mesma liberdade como pastor da igreja, de estar no meio de pessoas, e você vai dizer assim: olha, esse aqui agora é o seu pastor. Às vezes nós queremos transferir isso para a autoridade eclesiástica constituída sobre nós, mas cada um de nós, meus amados, temos essa função, temos esse dever, temos essa ordem de Jesus, de apacentar, de alimentar, de dizer para ela que Deus pode. Quantas pessoas você conhece que estão cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão com a sua alma em frangalhos, o seu casamento está destruído, que a vida financeira está um caos, que a vida sentimental está destruída, traições, brigas, desconfianças. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Essas pessoas estão precisando serem apacentadas, essas pessoas estão precisando ser acolhidas, e essas pessoas estão precisando ser colhidas. Diga amém por isso, querido. Por isso Jesus falou: a colheita é grande, mas não há quem queira trabalhar nessa colheita. Não há quem queira andar mais uma milha, não há quem queira dar a capa, não há quem queira dar a outra face, não há quem queira abrir mão do seu pouco de farinha, do seu pouco de azeite, para gerar pão para um necessitado. Não há quem queira abrir mão de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma outra multidão. Às vezes nós nos encontramos assim, querido. E eu tenho pensado nisso, refletido em algumas coisas que eu tenho ouvido, algumas coisas que eu tenho, guardado no meu coração, algumas coisas que eu tenho pedido a Deus que gere em mim, porque é muito fácil nós nos endurecermos, é muito fácil o meu coração se enrijecer
com a desculpa, não vou me envolver porque isso não é problema meu, isso é problema social, isso é um problema da sociedade, isso é um problema do governo. Não, querido, isso é um problema meu e um problema seu. Porque a sociedade está assim, porque a igreja de Jesus está inoperante. Amém, meus amados? A igreja do mundo está assim porque nós não estamos fazendo o que temos que fazer. Nós não estamos proclamando libertação. Eu contei aqui, vou repetir. Na minha ida ao Rio mês passado, meu coração foi feito em frangalhos por Deus. Porque eu passei no meio de uma Cracolândia, eu vi gente de tudo que é tipo. De crianças de 6, 7, 8, 12 anos, velhos.